Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje com uma convidada super especial, direto de Portugal. Está fazendo uma visita super especial aqui em Sorocaba e eu aproveitei para convidá-la para o nosso programa. E hoje eu quero apresentar a vocês Maiara Marinov. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É Obrigada. um prazer receber você aqui. E hoje Que quero que você se apresente e conte um pouquinho para nós sobre a sua super história de vida, que é incrível. E eu posso falar que eu estou apaixonada pela história de vida dela. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, é uma honra e com certeza que bom que deu certo estarmos aqui juntas nesse momento, que já foi com certeza planejado, porque se eu fosse olhar, a minha agenda não era para eu estar aqui até esse momento, aqui em Sorocaba. Eu fiquei muito feliz de não só ter te conhecido a última vez que eu estive aqui, mas que a gente teve essa oportunidade de estarmos alguns dias juntas e vivenciando aqui experiências memoráveis. Bom, quem que é a Maiara Marinov? Empresária, mentora internacional de negócios, principalmente ajudo mulheres que queiram e têm um desejo de levar sua mensagem, seu propósito para o mundo, deixando seu legado. Para isso, ela vai ter que passar por uma jornada de despertar, uma jornada de se posicionar e uma jornada de deixar sua marca. E é exatamente esse processo que eu amo, sou apaixonada e fui chamada para ajudar elas a se levantarem, para liderar movimentos. Então, hoje, eu lidero um movimento chamado A Rota da Empreendedora. São mais de 10 mil pessoas que fazem parte em mais de 10 países no mundo. Hoje, atualmente, eu moro em Portugal, mas a nossa voz, nossa mensagem, ela precisa estar por onde a gente passa. E quando ela é de verdade, quando você deixa ali sua sementinha, ela multiplica. Então, o meu desejo é que todas as mulheres, sim, que olharem para si, né, para sua história, para sua experiência, para sua jornada, que ela decida deixar sua semente também no mundo. Dentro do grupo DTL Group, que é onde eu sou CEO, existem algumas empresas como a Editora Legado. Então, através da editora, a gente potencializa e registra o legado delas, levando ainda mais para o mundo. Temos uma agência que é a Legacy, que é o legado, que não faz sentido se a gente não puder amplificar aquela mensagem. A gente não deixa ela silenciosa. Eu sempre falo, todas as mulheres elas foram chamadas, só que muitas vezes ela não sabe para que elas foram chamadas. Mas se ela não sabe para quê, é porque ela não sabe por que, que ela faz o que faz. O porquê dela ainda está adormecido. Então, que todos os dias eu trago para elas quem tem o porquê enfrenta qualquer como. E eu passei por isso, faz parte da minha história. E eu quero já deixar aqui essa mensagem para você. Se você ainda não sabe o seu porquê está dentro de você. Mas se você não tem o seu porquê ativado, você vai acordar amanhã e você não sabe para quê você tem que fazer o que você faz. Então se pergunte, o que é que eu faço hoje? Por que, que eu faço o que eu faço? Então fica aqui essa mensagem para você. Esse é um pouquinho da minha jornada e estou aqui para servir, para contribuir e para que a gente possa aqui ainda mais transbordar na vida das pessoas. É uma história incrível. E para começar também, eu gostaria de perguntar como começou o seu chamado? Quando foi o seu despertar? Boa. Ótima pergunta e lembro exatamente esse dia. Eu vim do mercado tradicional, eu vim então do mercado empresarial, e onde naquele momento o que movia eram metas, milhões, você precisa só bater metas para bater, e não tinha um porquê eu bater aquelas metas. Até que um dia eu me fiz essa pergunta exatamente: por que, que eu faço o que eu faço? Eu tinha que pegar um voo para uma reunião de negócios e naquele dia eu não senti que eu queria ir. E nesse dia eu decidi que eu não iria fazer mais nada que eu não sentisse. E que eu senti naquele dia foi um vazio. Eu não tive a resposta por que eu fazia o que eu fazia. A resposta era simples: para pagar a conta, para pagar boleto, para poder viver o quê? Não tinha propósito. Eu mal sabia o que, que era propósito. Existia a palavra, mas não existia dentro de mim. Então, naquele dia, eu me fiz uma promessa. Eu falei: a partir de hoje, eu só vou fazer algo que faça sentido para mim. Então, eu tomei a decisão de não continuar no ambiente que eu estava. E quando eu fui buscar sobre legado, propósito, apareceu para mim uma pessoa que chama-se Mary Kay Ash, uma americana. Ela é visionária e ela fundou uma empresa chamada Mary Kay. E quando eu li a história dela, eu falei: peraí, tem como eu fazer algo que eu ame e que eu possa fazer diferença na vida das pessoas e que
realmente eu possa fazer algo que faz sentido, que vai me preencher, como que é essa jornada? Como é que é essa carreira? Porque eu acredito que as pessoas, elas não acreditam muitas nesse caminho. Elas não acreditam que é possível fazer o que você ama, ser muito bem paga por isso, ser reconhecida, ser vista, ser lembrada, deixar o legado. É muito. Entende? Quase impossível uma pessoa achar que todas as pessoas têm possibilidade de alcançar isso. Elas acham que não. E eu estava naquele momento buscando, eu olhei, só que eu entendi que sim. E para mim se ela hoje não faz mais parte desse mundo e deixou o legado, porque o legado não é o que você deixa ali para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então eu via no olhar e na fala de tantas mulheres se inspirando nela, tantas mulheres seguindo ali o legado dela, eu falei, então tá. Então é aqui que eu vou seguir. Com isso eu fiz uma transição, que no início foi chamado de louca. No início. Aí, sabe? A gente sabe, né? Que é louca quando faz essa transição. Total. Ela vai ficar bem, é só um momento, enfim, não foi bem aceita pelas pessoas que estavam ali no meu redor, pessoas que eu amava muito, mas eu precisei, primeiro lugar, eu quero até falar para quem está assistindo aqui, vocês não têm que provar nada para ninguém. Você precisa saber tanto quem é você e o porquê que você faz o que faz, que você não tem que estar fazendo por ninguém, tem que ser por você. E ali me fazia muito bem. Eu saí exatamente de um ambiente onde eu sentava na mesa de pessoas bem renomadas no mundo, de empresa super renomada, reconhecida, estava ali pessoas poderosas, podemos falar assim, e ali, naquele momento, eu não estava alinhado com meus princípios e valores. Então, eu estava em outro ambiente, onde meus princípios e valores, para mim, é o que sempre eu vou carregar, e ali eu comecei a sentir que a minha mensagem, do que eu acreditava, e não o que o outro acreditava, ali pessoas estavam parando para me ouvir. E eu comecei a desenvolver e seguir exatamente o passo a passo que a Mary Kay Ash deixou. Sou muito grata a ela mudou a minha vida, ela mudou a minha forma de ver o mundo, o meu modelo mental, e através mesmo de tudo que eu coloquei ali em prática depois de 5 anos, praticamente foi um dos motivos que, na verdade, eu recebi o convite para ir para Portugal. E assim, aí vem uma pergunta, você falou, Mara, seu chamado. Neste momento, eu decidi o que eu queria e não queria. E eu decidi viver uma vida com um propósito. Eu falo assim, a vida é um jogo. A gente decide que jogo você quer jogar. O jogo aqui do dinheiro ou o jogo do legado. Você tem que decidir. E você falou muito disso na sua palestra, que eu achei incrível. Falei, tem que decidir. Isso é um jogo. Então, eu já joguei esse jogo e decidi jogar esse jogo. E existe todos pós e contra. Mas para mim, só esse caminho aqui que eu enxergo que todo mundo deveria seguir nesse mundo. Mara, se você pudesse hoje deixar a sua última mensagem do mundo, venha jogar o jogo do legado. Só isso. Venha realmente viver o seu propósito. E como eu não vim de família empreendedora, muito pelo contrário, era a última coisa que meus pais falavam que ia dar certo, era empreender e dar certo, e hoje é o maior orgulho, mas eu precisei superar muitas barreiras até dar certo. Por isso que muitas pessoas, Mai, nossa, você acha que vai dar certo? Eu falo, não vai dar certo. Com a pessoa, como não vai dar? Eu falo, não, vai dar certo, se você quiser fazer dar certo. E outra, vai dar errado antes de dar certo, isso é fato. Só que quem é você quando está dando errado? Então, é a prova, porque nós vamos ser testados o tempo inteiro. Então, quando eu decidi não viver esse jogo aqui, o que aconteceu? Eu passei a viver a missão. As pessoas não sabem. A gente sente ter um chamado, então passa ali viver a missão, que é, eu faria isso aqui, mesmo que eu não fosse paga por isso? Sim, eu amava desenvolver essas mulheres, mentalidade, ativando elas, mostrando para ela o caminho da liderança, de vendas, como ela empreender, serem livres. Eu fazia quem cruzava o meu caminho. Então, eu desenvolvi algo que eu falo mais uma vez aqui há 10 anos. Faça todos os dias a mesma coisa com pessoas diferentes. Cruza teu caminho, deixa sua mensagem, vai para o próximo. Porque propósito, ele é para o próximo. Propósito, ele é próximo. As pessoas querem olhar o propósito para si. Então, eu fui entendendo ali o caminho realmente da missão. E o chamado, ele foi confirmado. Porque quando Deus, ele te chama, você precisa ser muito obediente. Tem gente que é chamado 1, 2, 3, 4... e fica tendo todos os sinais, e fica mais um, Deus, mais um. Eu entendi, eu fui muito rápido.
Eu falo, que bom que eu entendi cedo. E que bom que eu entendi que no momento que eu trabalhava para ter as coisas, e depois que eu tinha, eu não era, ou seja, quem que eu era depois que eu tinha? Então eu tinha condição de fazer o que eu queria por muitos anos. Mas eu não estava sentindo, eu não estava transbordando, eu não estava, eu falo, sendo vista como eu gostaria de ser vista, sendo lembrada como eu gostaria de ser lembrada. E isso eu já trago para vocês. Como vocês querem ser lembrados? Que aí eu sinto que foi a confirmação do meu chamado. Que foi quando eu cheguei em Portugal, eu tive que escolher em 24 horas, ou voltar para o Brasil ou ficar. E Deus falou para mim que fica, que eu vou levar sua voz e mensagem para o mundo. E naquele momento me veio rapidamente como, mas eu entreguei. E eu não falo que eu perdi tudo, mas sim, em questão de horas, como eu trouxe ontem para você, eu não tinha acesso a muitas coisas, né, que naquele momento é o que sustentava ali a minha renda, tudo, mas eu entendia que eu precisava passar por todas essas provações para exatamente hoje eu confirmar que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa como. frase é incrível, incrível. Ela me sustenta, ela me alimenta. Exatamente. E uma coisa que ficou muito claro, assim, também na sua história, que é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Quem tá alinhada com Deus, parece que o inimigo passa a rasteira e Deus te pega. Com certeza. Porque você tá alinhada com ele. É a conexão Direto. que a gente também conversou. Essa conexão com o divino. É essa intuição que você sabe, não sabe como, porque não é problema nosso saber o como. Mas é a fé inabalável. Porque eu sei para que a gente foi chamada. Quem não sabe e vive com dúvidas, vai ser aquela pessoa perdida, com dúvidas. Será que é esse caminho? Tô com medo. É um sentimento que eu não quero para mim, porque eu acredito que justamente Deus, ele não trouxe esse sentimento para o mundo. É a gente que cria, você concorda? Sim. Então, eu acredito muito que todos nós temos a mesma ferramenta que ele entregou para mim, a mesma ferramenta está nas tuas mãos. Então, ele não escolheu aqui, falou só assim, ela vai prosperar ou ela não vai, eu vou entregar o chamado para ela. Não, todos nós temos aqui dentro o nosso propósito, o nosso chamado. Agora, qual é o momento que a gente está parando para ouvir? Ele precisou me levar para Portugal, sair de um apartamento, enfim, de tudo que eu tinha conseguido colocar, passar você dentro de um quarto escuro para eu ouvir. Poucas pessoas sabem. Nunca vou esquecer. Dentro de um quarto escuro, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Para eu ouvir. Então, muitas vezes a gente tem mudanças que a gente pergunta, mas por quê? Então, eu fui aprendendo ao longo, eu posso falar, então já tenho 12 anos, posso falar isso para você, confirmar que todos os dias eu faço a mesma coisa com pessoas diferentes, que todos os dias eu ouço pessoas, todos os dias desenvolvo pessoas perguntam, Mayara, qual que é a sua universidade? Eu falo, a vida. Porque não tem preço. A experiência que você tem todos os dias, de você levantar novas pessoas, novas líderes, e você restaurar não só pessoas como vidas, casamento, então todos os dias são cases e cases. Delas, como elas chegaram, eu digo assim, também como foi lapidadas, e é de dentro para fora que a gente sempre está aqui trazendo. Então, é o eu. Então, quem eu sou? E nesse dia, não foi essa palestra que eu assisti agora, mas é o que sempre eu levo, eu fiz algumas perguntas que eu vou falar quais são aqui, tá? Nesse dia, no quarto escuro. Primeiro, ali eu estava para tomar uma decisão, se eu iria voltar ou não, eu precisava ouvir. E às vezes eu queria deixar aqui um conselho. Às vezes a gente quer tomar uma decisão e a gente vai ouvir ou pedir conselho para aquela pessoa que nem passou pelo que você passou, que não tem autoridade para poder te direcionar. E muitas vezes a gente não vive o que a gente veio para esse mundo para vivenciar, para viver, porque nós estamos ouvindo vozes demais. Não vou dizer vozes erradas, muitas vozes. Barulhos. E eu passei por isso. Até eu tomar essa decisão de falar, eu só ia fazer o que eu fazia, eu ouvia muitas vozes. E enquanto eu não ouvia esta voz e esta voz, eu vivi uma vida confusa. Eu vivi uma vida, será que é isso? Uma vida sem ter a clareza do futuro. Então, eu aconselho que vocês passem a ouvir muito mais esta voz,
a sua voz interna e depois vocês procuram a terceira voz. Mas essa terceira voz, vocês já sabem tanto o que vocês querem, que vocês só vão querer. Talvez essa terceira voz te ajudar no caminho e não o porquê seguir aquele caminho. Uma Entende? coisa que nós ouvimos numa palestra que nós estávamos, eu ouvi na sua, e é uma coisa que eu falo muito. E quero ver o que você me responde relacionado a isso. Você acredita de verdade que a prosperidade está ligada à conexão espiritual? 100%. 100%. Claro que eu acredito. Porque se você não tiver os princípios, na verdade, e não, essa conexão, você vai estar conectada a quê? E a quem? Como é que você vai prosperar? Prosperidade. Leveza, prosperidade, identidade, prosperidade, sabe, amor? O que é prosperidade para vocês? Você acha que é riqueza? Se estiver assistindo aqui e está achando que é riqueza, não é, amor. Você está enganadíssimo. Está achando que é dinheiro? Também não é, não. Dinheiro é ferramenta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem sabe, quem entende de pessoas, para depois você entender de negócio, você pode ter certeza, você vai criar dinheiro, ó, vai estar aqui nas suas mãos, vai vir. Então, eu convido vocês a refletir. O que é prosperidade para vocês? O que é uma vida próspera? Então, nesse dia do quarto escuro, eu determinei que eu me tornaria uma mulher memorável. Aí vai começar o alinhamento. Mas para eu me tornar uma mulher memorável, eu precisei fazer algumas perguntas. Entende? Qual é o meu posicionamento? Como é que eu realmente quero ser lembrada? E a palavra foi memorável. Quem eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Voltei às perguntas. Voltei para o meu eu. Voltei quem é a Mayara Marinov a partir de agora, neste país que ninguém conhece. Mas eu sabia que sim, um dia eu ia passar assim. Não ser conhecida como Mayara Marinov, mas como uma mulher memorável, como exatamente essa palavra. Aliás, duas, legado e memorável. E se você perguntar a qualquer pessoa, defina Mayara em uma palavra, você vai ouvir uma dessas. Legado ou memorável. Está aqui. Incrível. Então, decida como é que você realmente quer ser. E nesse dia, eu decidi levantar o exército memorável. E assim, Deus foi abrindo totalmente o caminho. Eu comecei com 3 pessoas, André. Gente, cuidado para você não estar querendo levantar um exército pronto. Não vai chegar a 300 pessoas prontas para vocês. Vocês vão ter que treinar, lapidar, desenvolver. Todos os dias eu tenho situações que eu preciso olhar para a pessoa e sempre eu vou, ok. O que é que eu faço? Na verdade, o que é que Deus faria aqui? Nesse momento. Ok, eu vou. Que fantástico. Eu vou fazer. E para mim, é fazer com o outro gostaria que fizesse comigo. Sempre eu vou levar isso. Uma regra de ouro que eu só, realmente, é bíblico, eu sei, mas foi na Mary Kay, foi lá a Mary Kay Ash que deixou mais claro ainda que regra de ouro seria essa. Então para poder a gente fechar aqui, o movimento hoje, existe porta-vozes dele, que eu falo, são os embaixadores, que representam, e milhares de memoráveis hoje, vivendo uma vida memorável. Porque para você viver uma vida memorável, você precisa se tornar memorável. Como chegam essas mulheres até você? Uma mulher, vamos pensar numa mulher que tá não vê saída. Como ela encontra você? Como que chega? Como que é o processo? Explica um pouquinho, porque com certeza tem muitas mulheres que estão nos assistindo nesse momento que quer se tornar uma mulher memorável e quer como eu faço, para onde eu vou para encontrar ou a Mayara ou esse movimento. Como que funciona? Obrigada. Explica um pouquinho. Geralmente elas chegam com muito desejo de colocar aqui sua voz no mundo, de falar o que ela acredita, de colocar sua história, de viver seu propósito. Mas elas vêm justamente de ambientes, de momentos que falam, será que isso é possível? Será que realmente tudo isso vai se tornar o quê? Mas quando elas chegam até mim, elas não sabem o que está por trás de mim. Isso é importante, porque ninguém chega até mim pelo que eu tenho, mas sempre pelo que eu sou. E quando elas chegam com esse ruído que está muito grande aí fora, de aparência, e quando ela chega aqui, ela tem transparência. Ela vai ter verdade. Então,
primeira coisa que eu pergunto para ela é qual é o propósito dela e por que que ela faz o que ela faz. E neste momento ela só tem duas respostas. Ou ela tem muita clareza no propósito e fala com firmeza e fala, é isso que eu quero. Ou ela começa a chorar e fala, eu tô perdida e é aqui que eu preciso de ajuda. E esse perdida, não existe perdida para sempre. Existe perdida porque ela justamente ainda não conseguiu olhar para dentro. A identidade dela, ela não sabe quem que ela... E tá tudo bem. Porque às vezes a gente vai precisar fazer outros processos do que vir por uma simples estratégia. Então, naquele momento, eu vou ajudar ela a despertar e valorizar absolutamente quem que é ela. A voz dela. As pessoas, elas não valorizam a história dela. Então, por isso, aí eu pergunto, já pensou em escrever um livro? Ela, quem sou eu para escrever um livro? Você acha que alguém vai ler isso? E foi daí que surgiu também a editora? Foi deste processo que a editora você teve? foi outro chamado que eu tive quando eu lancei meu primeiro livro lá em Dubai. Aí quando cheguei lá no deserto, Deus falou então pra segura isso aí, termina a memorável, que eu já quero saber a história. Aí é outra. Aqui, ó. Segura do livro. Segura. Aí é outro chamado. Então elas chegam e então elas vêm sem clareza da comunicação. Às vezes elas falam assim, Mara, nossa, eu não tô conseguindo ter resultado dos meus negócios. O problema não é o resultado dos negócios, é ela que não está alinhado com a comunicação dela, com o posicionamento dela. Ela não sabe para quem ela quer falar, ela não sabe por que ela quer falar, e ninguém comunica com quem está perdido. Ninguém consegue entender aquela pessoa que não está indo, não sabe para onde vai. Não é o produto. Então, hoje mesmo eu falei com uma pessoa, eu construo o seu produto em 5 minutos. Você quer o produto? Você quer quantos produtos? Agora, como é que você vai entregar o seu produto? Quem é você quando com esse produto chegar? Qual o sentimento que você quer que as pessoas elas sintam ao passar pelo seu produto? Então, tem muito mais, além do que um simples produto ou um serviço. Então, elas chegam sem posicionamento, sem valorizar, como eu disse aqui, o conhecimento dela, a história dela, sem olhar para ela. Então, se ela não consegue valorizar ela, como é que ela consegue precificar? E eu te pergunto, quanto é seu conhecimento intelectual, Andréa? Quanto que custa? Fala para mim que eu vou fazer um pix agora. Quanto custa? Meu conhecimento intelectual, se for pensar em tudo que eu vivi, que eu estudei, não é? Fala, quer mais? Quanto é que custa o seu conhecimento? Não tenho preço quantificado. Tem né? valor. Não tem. É o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou na posição de uma estudante, de aprendiz. Então, assim, é o tempo todo aprendendo. Então, se a gente nós pensar, aprendemos o preço da ignorância, inteira. sim. A gente sabe que custa custa muito caro. Muito, agora, o conhecimento você está investindo em si. Exatamente. Não tem. Então, as pessoas elas não têm essa consciência. Então, a primeira coisa que eu trago para elas é o nível de consciência do valor dela. Aí sim eu ajudo ela a se posicionar. Aí sim eu ajudo ela a construir a mensagem que ela quer deixar no mundo. Porque elas têm até um desejo. Parece, eu brinco que Deus ele deixou um chipzinho dentro de todo mundo. Só que tem uns que não está ativado ainda. E a gente que vive o nosso chamado, nossa missão é ativar esse chip. Então, aí eu pergunto assim, eu pergunto também, que você acredita, o quanto de 0 a 10, quanto é que vale a sua fé? Eu pergunto. E aí eu saberia essa na ponta da língua, porque fé inabalável é a minha, eu acho que é a minha frase de legado que eu quero deixar. Porque inabalável. Eu trago, então só algumas perguntas que eu faço, porque fé ou você tem, ou é inabalável, não é exatamente. Então eu trago algumas perguntas para eu conhecer em que momento ela está e saber como eu posso ajudar ali na sua jornada de deixar o legado dela, de liderar o movimento dela, de levar a mensagem dela para mais pessoas, de construir um ecossistema como nós construímos aqui, de empresárias, empreendedoras no mundo, de autoras, vamos já aqui aprofundar, ou seja, por que não ela também não construir através do conhecimento dela? Eu não abri nenhuma empresa aqui com dinheiro. Eu abri através do meu conhecimento, da minha mensagem. Fantástico. Todas. E é isso que eu quero continuar ajudando mulheres no mundo. Então, com isso, então para se tornar mulher memorável, eu falo, ela não chega memorável, ela se torna memorável. E quando ela passa por esse processo, a família sente, o marido fala, nossa, não é mais a mesma, mas é para melhor. Porque ela entendeu também que o primeiro empreendimento, que a família, o quanto ali os princípios, os valores têm que estar alinhados e principalmente que o nosso legado ele começa dentro de casa. Às vezes a gente quer levar a nossa voz e mensagem para o mundo, André. A gente tem voz em casa. Muitas vezes a gente quer se posicionar no Instagram, colocar... Você está tendo um posicionamento dentro de casa? E aí eu trago para ela essa consciência de que também, se você não se posicionar, alguém vai te posicionar. E quem que está te posicionando? Quem que está te calando? Então, eu acredito que é um primeiro trabalho
ali junto com ela, para depois para os negócios. O negócio, esse aqui, ele voa. Elas trazem bastante pra gente esse retorno de que, Mayara, eu te procurei para você, né, alavancar o meu negócio. E eu entendi que primeiro era eu, né, era sobre mim, e depois o negócio. E hoje meu negócio fatura 10 vezes mais, 30% a mais, né, muito mais. Então, é isso. Uma mulher memorável, uma mulher de fé, uma mulher posicionada, uma mulher com clareza com seu propósito, uma mulher que sabe por que faz o que faz. Eu sempre falo assim, não é uma mulher perfeita. Uma mulher memorável não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher que aprendeu a liderar. É uma mulher que ela é decidida. É uma mulher que aprendeu a tomar decisões. É uma mulher que aprendeu a olhar com quem, como, para onde eu vou. Então é uma mulher que abriu essa mentalidade, expandiu essa mentalidade, e é uma mulher que realmente ela entendeu que a marca dela, que é o nome dela, por onde ela passar, ela vai deixar. E isso você teve muita prova aqui ontem, em relação ao meu nome. Muitas provações. Sim, muito bom. Uma sincronicidade incrível. Muito bom. Mayara, agora também quero que você fale um pouquinho sobre o chamado do livro, que também é uma história incrível, que eu estou acompanhando. Mulheres que foram resgatadas pela sua história própria de vida e sim vendo que é possível se tornar uma mulher memorável e deixar construir o seu movimento e legado. Me conta um pouquinho também então, disso. Quando eu passei a viver a minha missão, chega um momento que você quer que a sua mensagem ela alcance mais vidas, que alcance mais pessoas e você não sabe como. E quando eu fui pesquisar como que eu faria isso, uma delas disse, por que não escrever um livro? Então isso começou a mexer, e quando você começa a movimentar, porque tudo é movimento, né? Movimento gera movimento. E com isso eu recebi o convite, então, para escrever o livro, e você vai entendendo mais uma vez sinais, e eu falei sim. Não foi o melhor momento que eu digo da minha vida, mas eu sempre aceito aquilo que eu sinto que vai fazer parte da minha jornada. E pronto, quando eu recebi o convite de ser lançado ele em Dubai, e eu fui. E quando eu cheguei em Dubai, tive um momento bem especial, meu momento. E nesse dia eu fui chamada de, a partir de hoje, você vai trazer outras mulheres para vivenciar o que você está vivenciando aqui, também com seus livros. Então eu não sonhava de ter editora. O que eu fiz? Eu voltei e falei, eu preciso então procurar alguma editora parceiras. E quando você fala com pessoas que não vivem propósito, a linguagem ela é outra. As pessoas não entendem. Elas vão te criticar, elas vão te olhar assim, ela quer se exibir, ela quer aparecer. Nossa, por muito tempo a minha mensagem, André, ela não era bem recebida, mas o problema não era a minha mensagem, era o ambiente que eu estava. E eu vou te falar, Deus, ele fez uma limpa para hoje ele colocar milhares de pessoas. Milhares! Ele limpou para poder abrir o caminho. E então procurei por 6 meses muitas editoras e elas não entendiam. Eu falava, nossa, vamos fazer assim, o propósito é esse. E era dinheiro que eles queriam, muito dinheiro. Então eles viam que eu já tinha ali um ecossistema. Até que foi passando, mais uns 3 meses, e eu fui para uma reunião de negócios, comentei contigo ontem, e era outro assunto, e eu falei de editora. E só falava de editora. Era como se fosse assim, só saía da minha boca sobre... Eu acho que Deus fazia assim, só para te lembrar que esse negócio você não entra. Mas vá abrir logo essa editora que eu tô te falando, sabe? E aí, mais uma vez, são os sinais, obediência, eu entendi, vamos abrir uma editora. E fui em busca, advogado, liguei para uma pessoa que naquela época ela tinha vivenciado comigo o processo do meu livro, que eu precisei contratar ali algumas pessoas para me ajudar a finalizar meu primeiro livro, que eu escrevi em 15 dias. Foram 15 noites, foi, que só coloca... Vou contar a história do meu livro. O primeiro, eu achei que eu ia escrever sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre liderança, era uma coisa muito que eu vivia, já que eu respirava, vou escrever rápido. Jamais eu achava que meu primeiro livro ia ser legado, levo salvar as mensagens para o mundo, de jeito nenhum. Inclusive a capa do meu livro e o nome do meu livro, eu tinha data para entregar, eu só fiz assim, eu vou dormir e vai ser essa noite que eu preciso ter. Ajuda aí, clareza qual que vai ser. E quando falou legado, olha essa história.
Eu liguei para uma pessoa e falei, amiga, o nome do meu livro vai ser Legado. Ela respondeu, amiga, não gostei. Olha isso aqui, eu amo ela. Ela só, não gostei. Fica parecendo que você já morreu. Que você já morreu e que... Ai, sentimento de morte. Aí liguei para um amigo. Amigo, nome do meu livro Legado. Leve sua voz e mensagem para o mundo. Ele, amiga, tudo a ver com você. Cara, você. Sabe qual foi a diferença da ligação? Esta pessoa, ela me conhecia há meses. Há anos, pouquíssimo tempo. Esta pessoa me conhecia há muito mais tempo e sabia do meu propósito e vivia junto comigo meu propósito. E ele também sabia, entender que é propósito. Então, quando eu falo, quando vocês ligam e falam com pessoas que não vivem o que você sente, isso aqui é a linguagem. Mas eu ouvi aqui e ouvi aqui. Mas mais uma vez eu ouvi essa voz e falei, vai ser Legado. Entende? E foi o meu primeiro livro. E com isso, quando eu decidi abrir a editora, o meu livro me levou a Harvard. Eu falo sempre que sempre vai ser a voz, então ele vai abrir portas que você nem imagina. Tive um convite de palestrar lá em Harvard, foi um momento muito especial, foi memorável, lá em Boston. E quando eu cheguei lá, eu estava também assim, numa reunião, negócio, e passou uma pessoa, eu só olhei para cá, nunca tinha visto na vida, que é a Sandra Romero, que é a nossa primeira autora. Que inclusive eu conheci. Você conheceu a Sandrinha? Isso, olha aí, é verdade. Então ela passou, a gente estava aqui um piano, ela sempre conta história, ela se arrepia, e ela também estava ali procurando uma resposta, né, algo muito especial, e pouco tempo que a gente conheceu, eu falei assim, nossa, me conta mais sua história. Quando ela falou, eu falei, olha, quando eu abrir a editora, eu vou abrir uma editora, e você vai ser minha primeira autora. Eu tenho algo na minha vida que chama-se palavra, que você tem, você não tem. E eu voltei para Portugal. Isso foi mais ou menos, eu lembro, mês de outubro ou setembro, que estava lá em Hamilton, novembro, dezembro, janeiro. Quando foi janeiro, eu abri a editora no ano seguinte, que foi 2023. Nós estamos em 2025, então foi 2023 que eu abri a editora, foi exatamente janeiro, por aí. E liguei para ela, me ligava, e eu não tinha ainda os documentos, não tinha ainda tudo certo. Quando estava tudo ok, eu liguei para ela. Vamos escrever seu livro. Ela, sério? Sim. E vamos lançar em Dubai. Ela, como assim? Oi? Ou seja, eu só segui. E eu estou indo, já agora acabei de chegar, 10 edições indo para Dubai, levando as autoras memoráveis comigo, lançando. E elas só sabem o que acontece quando chegam lá naquele momento. É bem especial. Então, e eu estarei lá no próximo. Exato, com certeza. Então, esse também um ecossistema de autoras memoráveis, eu falo. Não é sobre quantidade. A editora Legado só vai lançar aquela que a gente sente mesmo que tem uma mensagem e que não é sobre a venda do livro, e sim a transformação que o livro ele causa na vida dos outros. Aí sim faz sentido. Sabe o que é incrível? Assim, ouvindo toda essa história, tudo que você fala, quem me conhece, meus seguidores, as pessoas que me acompanham, sabe, eles não vão deixar eu mentir. Tudo que eu acredito, tudo que eu ensino, tudo que eu falo, você é a prova real de que não é teoria. Não é. O que a gente fala não é teoria. Não é. Alinhamento com Deus é a coisa mais especial que você que está nos assistindo e não sabe para onde ir. A resposta está sempre dentro de você. Sempre. Tudo está aqui. A luz não é sobre fora, é sobre dentro. E a sua história, tudo que você vem contando é incrível. Eu, como Obrigada. uma pessoa que vivo isso, que ensino isso e que realmente eu acredito na pele. A sua história é mais uma prova real de que a prosperidade nasce de dentro. De dentro. E que é para todos, é uma escolha diária, não é? É fácil, fale. É fácil a gente viver alinhada com Deus? Não é um aprendizado? No começo, não. Você acha que é difícil, você tem muita prova? Claro que tem, porque não é para todos. Eu sempre falo que a gente escolhe o nosso difícil, né, André? Uhum. A gente escolhe a vida que a gente quer viver, a gente escolhe o nosso difícil. Então, se para você está sendo difícil você ter esse alinhamento, como é que você quer alinhar o outro? Como é que você quer liderar o outro se você não está tendo o primeiro alinhamento que precisa ser com você mesmo, você com Deus? Ou seja, isso está bem complicado também no mundo fora. As pessoas querendo liderar, a gente fala assim, aí vai. E por que vai e não fica? Por que vai e não prospera? Por que vai e para? Já pararam para pensar
tudo que vocês começam, vocês realmente terminam. O que mais me procura, inclusive, André, eu queria falar isso contigo, é sobre a minha consistência. Sobre a minha curva de consistência de crescimento. Pela sustentabilidade que a gente tem, pelo que a gente carrega. É uma responsabilidade muito grande quando vocês abrem a boca e falam no que você acredita, no que você foi chamada e no teu propósito. Cuidado. É uma responsabilidade, é um compromisso. Então, antes de colocar para fora aquilo que vocês acham que são, tenha certeza dentro de vocês de quem vocês são. Porque aí sim, pode ter certeza que não vai ter, eu falo, até surdo vai te ouvir, vai sentir. Porque não é o que você fala, o que É você que você faz, sente. é como você faz. Isso. As pessoas querem seguir a vida que você tem pelo que você mostra, por aquilo que você vive, pelo que você ensina. E não é o que fala, é o comportamento, é o seu dia a dia, são os resultados. Eu falo que com os resultados a gente não tem o que falar, porque eu falo que a gente vive numa vida hoje, principalmente na era digital, do copia e cola. Mas no sentido do falar, você ouve alguém falando e você sai replicando. Mas será que você está vivendo? Você é aquilo? Não é. E a sua consistência é o seu resultado. Veja quem pelos frutos. Aquela árvore, deixa eu ver onde é que está vindo. As pessoas me perguntam, Mara, me ajuda a decidir. Eu falo, me traz a história, me traz os frutos, para começar a analisar. Porque eu vou muito, o que aconteceu comigo em relação a Mary Kay Ash. Quando eu comecei, quem que eu fui buscar? Quem é que verdadeiramente viveu isso, tem uma história, e cadê os frutos? Mais de 40 países, bilhões, milhares de pessoas. O problema se der errado um negócio, não é a empresa, não é o produto, somos nós. Você precisa ter essa consciência que o problema somos nós. Então, é difícil, escolhe o teu difícil. Difícil é você viver sem estar alinhado, que Deus já te entregou. Aí é difícil. Cada um, sim. Às vezes eu falo isso em palestra, as pessoas me olham com Fala cara como? e eu falo. Cada um tem a vida que merece. Sim. Porque você está escolhendo diariamente. Total, o seu total. presente está dizendo o teu futuro. O que você está plantando hoje? Exatamente. Porque a colheita vai Seu vir. futuro é agora. Exato. As pessoas, a gente está aqui agora em dezembro de 2025. Vamos até registrar isso aqui. Sim. O seu 2026, ele é a colheita totalmente das sementes que você deixou em 2025, em 2024, em 2023. O que você fez nos seus últimos anos? Porque, outra coisa, por que as pessoas só querem mudar de 31 para 1º de janeiro? O que é isso? Muda hoje. Começa hoje. Decide hoje. Escolha. E escolhe hoje. Mara, me ajuda a ser liberdade financeira. Te ajuda a ser liberdade de escolha. Escolher onde, com quem, na hora. Eu amo. Quer agora, Mara? Não. Aliás, eu quero. Porque quando você tem poder de escolha, você pode escolher a qualquer momento se você fica ou se você não fica naquele lugar, naquele ambiente. Se você fica ou não fica com aquela pessoa. Então, se você fica ou não fica naquele negócio. O tempo inteiro nós estamos tomando decisões, né, André? E não é fácil. Então, por isso que eu digo, a mulher memorial tem que ser uma mulher que tem que aprender a tomar decisões. Tem que ser uma mulher decidida. Uma mulher, assim, pelo que eu vejo, que eu consigo descrever um pouquinho, uma mulher que banca aquilo que acredita e que vai até o fim. Mesmo que digam que ela não é capaz, mesmo que digam que vai dar errado. E aliás, vão dizer muito André, isso. Você acha que eu não ouvi? Nossa Senhora, olha, teve um momento que fez assim, Mayara, ou você foca na sua empresa DTL, ou você foca nesse negócio dessa rota da empreendedora de ficar viajando, você tá louca? Sua empresa tá aqui, você tem que estar aqui. Mara, ou você foca em formar mentor, ou você foca... O tempo inteiro querem confundir. O inimigo, ele vem para confundir. Mas se você não tiver tão alinhada, e mais uma vez, por que você faz aquilo? Você não vai deixar e se permitir confundirem. Porque tudo na vida é permissão. As pessoas perguntam, Mara, como é que você lidar com a situação? Eu falo, não. Por quê? Porque eu não deixei acessar. Eu escolho quem eu quero que acesse meu coração. Eu escolho quem eu quero que acesse a minha... minha vida mudou muito depois que eu entendi. Ai, olha, seguidores, vou até falar aqui com o nosso produtor aqui, o Ronaldo, que ele não vai deixar eu mentir.
mentora, editora, escritora, palestrante, empreendedora. Te lembra alguma coisa do que eu falo, do que eu acredito, do que eu vivo, do que eu prego? Aí eu falo, sincronicidade de Deus existe ou não existe? Deus coloca as pessoas, como diz o nosso queridíssimo Márcio, os macaquinhos estão trabalhando ou não trabalhando? Ele falou que a gente tem. Eles ficam aqui, né? Colocando. Porque é incrível, quando você está alinhado, é isso que eu quero, que é a mensagem da Maiara, que eu quero que vocês sempre tenham. Quem está alinhado com os propósitos de Deus, você não precisa fazer nada. Não. Ele coloca as pessoas nos lugares certos, para fazer você continuar tua missão, teu propósito, teu legado, para juntar forças. Isso. Você acha que ele quer que eu pare? Não, ele quer que eu continue multiplicando. Então ele vai tirar o que tem que tirar e colocar o que tem que colocar. E é só o que eu peço para ele. Eu não vou ser teimosa. Que é isso que eu acredito que muitas mulheres, vou te falar, falam, para de teimosia. Seja mais obediente, porque tem a frase, assim como a gente é uma coisa na vida, nós somos todas as coisas. E é verdade? Essa obediência, nós precisamos saber a quem que a gente está primeiro. Então, e gente, uma coisa muito importante, tá? Eu não tô falando aqui de religião, eu tô falando sobre fé. E é fé inabalável. Fé inabalável. O que é fé inabalável? Em primeiro lugar, ele vem para cá. Visualizam, crer que vai acontecer. Ontem nós estávamos juntos, né, com uma comemoração que nós falamos, ano que vem, aquilo ali. E o que é visualização? Você acreditar em algo que você não sabe que vai acontecer e você tem fé de que realmente já aconteceu, agradecer como tivesse acontecido. Solta, porque não é você que vai fazer o como. Solta e vai viver. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Aí porque muitas pessoas pensam que o quê? Eu vou visualizar, vou fazer o que eu tenho que fazer e não vai fazer a sua parte. Cadê a ação? Não vai fazer a ação, não. O foco, o propósito, a fé inabalável, a aí sua parte. É isso, aí chegam até mim, Mari, então eu quero. Eu falo, tá bom, vem pra formação de mentora. Não sei. Tá, vamos lá, então vamos começar. Vou te preparar pra você escrever um livro. Não sei. Mas você quer o quê? Quer que as coisas aconteçam, você tem que colocar a mão? Não é pra mim. Eu vou ser muito sincera, assim, André. Não é pra mim que você tem que fazer. A minha vida continua. A minha missão continua. Entenda. Eu já passei por esse caminho. Não é pra mim. E, inclusive, eu deixo muito claro para todas as minhas mentoradas. 99% do resultado ele é seu, 1% é meu. Mas 1% que eu te entrego essa ferramenta, ela te leva onde você quer chegar. Olha, eu acho que assim, só pra gente encerrar, que eu queria que você deixasse uma mensagem. Você já falou tantas mensagens que eu nem sei o que falar, assim, deixa uma mensagem final. Mas uma palavra, assim, que eu quero que você deixe registrado para as nossas seguidoras, para os nossos seguidores, porque deixamos bem claro, ela trabalha com mulheres, mas homens, tudo que estamos falando também é para você. Com certeza. Deixa uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, que com certeza já está com não é nem mesmo uma semente de mostarda de fé, acho que já acreditou que realmente isso existe. Deixa essa uma mensagem final. Deixa, sim. Eu quero que você enxergue agora o poder e o valor que você tem dentro de você. E que a partir deste momento, você responda para você verdadeiramente quem é você em uma palavra, como você quer ser vista a partir de hoje, como você quer ser lembrado ou lembrada a partir de hoje. E vá em busca do seu porquê. E lembre, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Você pode recomeçar qualquer coisa da sua vida a partir de hoje. Mas só se você decidir. Não entregue nas mãos de ninguém a sua missão, que ela está aí dentro de você. E o seu legado começa dentro de casa, mas o mundo ele está esperando por ele. Eu espero por você. E eu vou terminar com uma frase, na verdade com uma pergunta que a Maiara fez ontem na palestra dela e que para mim fez muito sentido. Qual é o seu movimento
E a sua palavra, o que te move? Como você quer ser lembrada? Isso. Incrível, porque isso foi mais um despertar que eu tive ontem. Verdade. E realmente, da mulher memorável, eu tornei-me a mulher inabalável. Muito Gratidão, bom. é um presente ter você aqui hoje. É um presente ter você na minha vida. Obrigada. Agradeço primeiro a Deus, agradeço esse alinhamento, essa Verdade. sincronicidade e gratidão. Gratidão, que foi agradeço, um foi prazer. maravilhoso, estou contigo, conte comigo, que com certeza em breve estarei voltando aqui para a gente E poder falar ainda mais desse movimento. Vamos deixar o legado em Sorocaba agora também. Até porque, através aqui dessa mensagem, desse movimento, olha o que eu falei, eu só volto aqui agora para eu ver esse movimento de inabaláveis aqui em Sorocaba. Uau. É daqui para o mundo. Deixei registrado, hein? Obrigada!